Senhoras e senhores, para continuarmos o seminário, convidamos neste momento para a composição da mesa Suas Excelências, a senhora ministra Maria Cristina Irigói Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. A senhora desembargadora Flávia Simões Falcão, do TRT da 10ª Região e presidente do CONEMATRA. O senhor juiz do trabalho substituto Flávio Luiz da Costa, do TRT da 19ª Região. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência a senhora ministra Maria Cristina Irigói Peduzzi. Boa tarde, cumprimento todos os presentes, todos os magistrados, e cumprimentando em especial o diretor da ENAMAT, que teve que se afastar, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e o coordenador científico deste evento, né, o doutor Platon, e cumprimento aqui o nosso desembargador, Sérgio Torres, e na pessoa de Sua Excelência, todos os demais magistrados que estão aqui participando do seminário. Cumprimento também membros do Ministério Público, advogados, professores, os nossos servidores do TST e da Justiça do Trabalho, e, por fim, e em especial, os integrantes desta mesa, a desembargadora Flávia Falcão e o juiz Flávio Luiz da Costa. E tenho, com muita satisfação, que estou presidindo, e agradeço o convite que me foi feito para presidir este painel que trata de tema da maior relevância para os nossos trabalhos e para o exercício da nossa atividade fim, né, sobre o tema central, né, métodos consensuais e a Justiça do Trabalho ao serviço da paz, e este seminário e este painel, em especial, tratando da mediação pré-processual em conflitos individuais, medida que me parece de extrema importância e cada vez mais, porque o número de processos continua aumentando e os qualificados colegas que aqui, né, farão as suas exposições, já vou apresentá-los, né, primeiro a desembargadora Flávia Simões Falcão, que é bacharel em Direito pela UNB, mestranda em Métodos Adequados e Solução de Conflitos pela Universidade Loma de Zamora de Buenos Aires, né, pós-graduanda em Direito Marítimo e Portuário pela Universidade de Santa Cecília, Santa Catarina, né, foi subprocuradora-geral do Trabalho, membro do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, antes de ingressar na magistratura, no cargo de desembargadora federal do Trabalho, no TRT da 10ª Região, desde 1999, foi, inclusive, né, presidente, corregedora regional, ouvidora, e é diretora da Escola Judicial desde 2010. Não é? Foi 2010 até 2014, e depois voltou em 2018 até a data de hoje, o que revela que a sua experiência, né, e ciência do assunto serão de grande importância aqui para a palestra que irá proferir. É conselheira no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também conselheira da ENAMAT, foi conselheira de ambos, atualmente é presidente, como já foi aqui anunciado, do CONEMATRA, coordenadora do NUPEMEC 2022-2024 e hoje vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 10ª Região. A Justiça do Trabalho, todos sabemos, tem atuado, né, de forma diligente na realização destas mediações e conciliações. E a mediação pré-processual, né, que já era praticada no âmbito dos dissídios coletivos, objetiva justamente compor os interesses sem a necessidade do ajuizamento da ação trabalhista.
No âmbito do TST, desde 2016, é praticada em relação aos dissídios coletivos. E, pela recomendação, e no período mais crítico da pandemia, a vice-presidência do TST editou a recomendação número 1, de 2020, indicando também para os dissídios individuais esta salutar prática. E assim, a Justiça do Trabalho, valendo-se de recursos tecnológicos, vem investindo neste instrumento. Enfim, a desembargadora Flávia vai poder, e, posteriormente, o juiz Flávio, eles irão revelar, não é, todo esse trabalho que vem sendo feito no sentido de estimular a implantação e a implementação desta salutar prática. Com a palavra, a desembargadora Flávia Falcão. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui. Ministra Maria Cristina, primeiro, é muito gratificante estar nessa mesa presidida por Vossa Excelência, com o meu querido dileto amigo juiz Flávio, vice-presidente do CONEMATA. Nós somos aqui a dupla Flávio e Flávia, o presidente e o vice-presidente do CONEMATA. Eu agradeço também ao ministro Aloísio, ministra Cristina, o convite que me fez para participar como palestrante desse evento. E, mais uma vez, em nome das escolas judiciais, agradeço ao juiz Platon o apoio que nos deu incondicionalmente durante os 2 anos da ministra Dora e agora esse período junto com o ministro Aloísio. O juiz Platon é um mediador nato. Ele, durante esse período que ele esteve, ele praticou a escuta ativa, parafraseou, nos ajudou a construir essa difícil tarefa que é capacitar magistrados e servidores. Somos um público bastante exigente, e o juiz Platon conseguiu nos trazer e acrescentar muito, colocando seu tijolo nesse cenário. Primeiro, eu estava pensando até em retirar os elogios, porque ele me colocar para falar depois do professor Sainz significa que ele não é meu amigo, né? Porque é uma responsabilidade imensa. Por outro lado, o ministro Aloísio começou a falar e falou toda a minha fala. Aí eu fiquei de pronto, agora o que eu vou falar, né? Já começamos bem, né? Eu ia falar sobre o encadeamento das falas, porque a gente, olhando a programação inicial, há uma sequência. Começamos agora com a mediação pré-processual em dissídios individuais, e eu não vou ler, porque eu sei que nós estamos aqui com o nosso tempo curto, mas todos que estão com a programação veem que há um sequenciamento, a mediação pré-processual, resolução de disputas online, desafios do desenvolvimento, cultura do litígio, resolução da paz. E nós continuaremos, após esse seminário, com o 5º encontro, promovido pela CONAPROC, com os coordenadores e os supervisores dos SEJUSCs, né? E a juíza Kathleen, que eu não sei onde que ela está agora, mas quero, de antemão, também agradecer e parabenizar a Sua Excelência pelo trabalho que fez à frente da CONAPROC, secretariando, acompanhando a ministra Dora. Aí nós falamos sobre justiça de paz, né? Eu estava nervosa, e depois que eu ouvi o professor Sainz, até fiquei assim, meu coração se acalmou, porque ouvindo, a gente percebe que o ambiente onde nós estamos é um ambiente fraterno, é um ambiente onde estamos aqui todos para ouvir e para colaborar, né? E aí nós falamos numa justiça de paz, num cenário do Brasil com milhões e milhões de processos, e nos perguntamos como é possível, né, tantas ações. Aí eu penso, será que as nossas sentenças e os nossos acórdãos merecem reforma? E eu tenho certeza que é um rotundo não para essa pergunta. Eu acho que nós trabalhamos e julgamos muito bem e nos empenhamos muito em dar atenção a todos esses processos que estão conosco. Mas o fato é que a nossa formação acadêmica ela nos leva a essa cultura do litígio. Ganha
e perde, né? Não existe essa possibilidade, gera uma competição em relação a isso, né? E o ser humano, apesar do brasileiro, como o professor falou, se comunicar muito bem, nós nos comunicamos, mas na hora de resolver os nossos conflitos, a gente prefere que um terceiro o faça. Prova disso é os nossos processos. Aí eu penso, né? Eu digo, ter razão. Todo mundo quer ter razão, né? E ter a razão que é reconhecida por um juiz é muito melhor. Por um ministro, bah, né, ministro? Como vamos dizer lá na nossa terra, é muito, muito, muito melhor, né? E então, de um tempo para cá, no mundo esse assunto não é novo, mas para nós, o Brasil, é. Então, em razão desse volume de processo, como todos nós sabemos aqui, o judiciário buscou uma forma onde, de uma maneira mais tranquila, todos possam ganhar. E é isso que nós encontramos nos denominados métodos adequados de solução dos conflitos. Como eu sei que nós temos estudantes que estão nos acompanhando, só para exemplificar, os métodos adequados é a mediação, a conciliação e a arbitragem. Nessas três formas de solução dos conflitos, obviamente, se recorre a uma terceira pessoa neutra, imparcial, comprometida com o sigilo, e que busca, o mediador auxilia, facilita a conversa e o diálogo entre as partes. O conciliador faz uma avaliação, e faz algumas propostas, que é possível. E o árbitro é aquele que é eleito pelas partes e decide a questão mais como nós, juízes, decidimos, né? Em todas essas modalidades, o nosso terceiro é imparcial, assim como somos nós, os juízes. E aí eu pensei, eu tenho pensado muito, viu, gente, para fazer essa minha apresentação aqui, a gente começa a refletir sobre várias coisas. Aí eu lembrei e pensei, obviamente, no nosso tribunal multiportas, né? Aí nós vamos falar aqui da mediação pré-processual individual. Isso faz parte também do tribunal, das portas desse tribunal. Por que uma mediação pré-processual individual? Roberta, que está aqui, que nós fizemos o mestrado juntas, conversamos algumas vezes com o Márcio também, nosso colega da 10ª, aproveito para saudá-los também, os nossos colegas. Eu digo para vocês, eu vou começar a falar, mas eu digo que, a princípio, eu não era muito favorável a essa mediação pré-processual individual, porque, no final das contas, ela não deixa de ser uma mediação judicial. Então, eu ficava pensando, para que isso, Roberta? Mas, enfim. Aí, com as conversas com o Fernando, com o Rogério, com a Roberta, com a Dea, que também sempre trocamos uma ideia, é uma forma de solução de conflitos sem judicialização. É informal, não temos petição, as partes chegam, a princípio, sem advogados, evita-se uma escalada do conflito, e o que eu gosto, sem custas, que é algo importante, e o diálogo entre as partes ele acontece diretamente com o juiz, ministra, porque, nesses casos da mediação pré-processual individual, o mediador é o próprio juiz coordenador do SEJUSC. Eu fiz uma pesquisa também no direito comparado, e na Argentina, nós sabemos melhor, lá a mediação pré-processual ela é obrigatória, mas ela é obrigatória nos outros ramos do direito. No direito do trabalho, não há mediação nem pré, nem pós-processual. Não existe a mediação trabalhista. A gente estava até com vontade de mudar isso lá, porque estamos convencidos que é o melhor caminho. Já no Chile, no Uruguai, na Venezuela, no Paraguai, há uma etapa de mediação pré-processual, mas mais na esfera administrativa. E na França, não. Na França é obrigatória também, acontece no gabinete de conciliação, perante o Conselho dos Sábios, né? E a mediação pré-processual no Brasil, ela começou de uma quadra para cá. Eu vou fazer uma retrospectiva. A Resolução 125 de 2010 do CNJ, que estabeleceu a política judiciária de tratamento de conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Então, quando o CNJ editou essa resolução, prevendo
a criação dos NUPEMECs e criou uma política pública de tratamento adequado dos conflitos, eu pensei, né, eu digo, poxa, estão nos imitando. Aqui, desde 1943, nós estamos fazendo essa mediação, né? E aí eu lembrei de algumas coisas que nós fizemos lá no tribunal. Eu acredito verdadeiramente na mediação. Em 2006, lá no Tribunal da 10ª Região, a juíza Rosarita, que está aqui, vai lembrar, nós fizemos um projeto, ministro, chamava Conciliar E10, atendendo uma demanda do CNJ anterior ainda à Resolução 125. Nós chamamos esse nosso projeto de Conciliar E10. E começamos com uma vara, atendendo essas varas que tinham um movimento, que estavam com muitos processos acumulados, e o projeto cresceu, e nós chegamos a ter 10 varas que estavam sendo atendidas por esse processo. Quando o CNJ lançou a campanha Conciliar é Legal, na 10ª nós falamos, conciliar é legal, e é mais legal ainda conciliar na 10ª região, né? Nessa resolução 125, foram criados os NUPEMECs, que determinavam a política da conciliação e da mediação. E previam, que eu digo, os projetos, as propostas, cabiam aos NUPEMECs. Para executar, criaram os SEJUSCs. Nesse primeiro momento, na minha compreensão, os SEJUSCs não abrangiam a justiça do trabalho, porque vinha exemplificado. Alguns tribunais entenderam que, como não havia proibição, era possível e instalaram os SEJUSCs. Agora, voltando aqui para a mediação pré-processual individual, lá na 125, havia previsão de que os SEJUSCs poderiam prestar um serviço que seria a mediação pré-processual. Consequentemente, nós não temos SEJUSC, não teríamos a mediação pré-processual. Bom, aí nós temos a Lei 13.140, de 2015, que é a Lei da Mediação, que todos nós conhecemos, que, vamos dizer assim, ela legalizou a mediação pré-processual, que incluiu, no artigo 24, transcreveu a Resolução 125. Bom, aí, aqui até a Resolução 125, o que nós tínhamos? Os NUPEMECs, os SEJUSC, que não era da Justiça do Trabalho, mediação pré-processual individual permitida nos SEJUSCs, mas não nos SEJUSCs da Justiça do Trabalho. Muito bem. E nós não fazíamos mediação e conciliação? Fazíamos. Desde 1943, a CLT prevê as audiências de conciliação e julgamento, e nós fazemos e continuamos fazendo ainda, sem os SEJUSCs em boa parte dos tribunais. Aí veio a emenda número 2, a Resolução 125, que disse que não se aplicaria mais a Resolução 125 à Justiça do Trabalho. E por que isso aconteceu? Porque, na Resolução 125, o CNJ queria que a Justiça do Trabalho tivesse uma regulamentação própria. E, naquele momento, o ministro Ives surgiu um impasse em relação a isso. Quem iria regulamentar, no âmbito da Justiça do Trabalho, esse tratamento adequado? E o ministro Ives, então, reivindicou essa competência para o CSJT e a competência veio para a Justiça do Trabalho. Então, foi um trabalho, o ministro Ives, vamos dizer, bancou e trouxe para a Justiça do Trabalho essa competência. Muito bem. Então, com a emenda número 2, veio para a Justiça do Trabalho e o CSJT fez o quê? Editou a Resolução 174, de 30 de setembro de 2016, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesse no âmbito da Justiça do Trabalho. Aqui, há pouco, completamos 6 anos agora, né? O ministro Emanuel, que era, à época, o vice-presidente do tribunal, auxiliado pelo juiz Rogério Neiva, que ali está, um apaixonado pela mediação, como todos nós sabemos aqui, ministra, o juiz Rogério,
eu vou contar, já que o professor Sain contou algumas coisas, eu vou contar também aqui algumas coisas. Em 2006, quando eu fui presidente do tribunal, vocês verem como lá na 10ª região nós gostamos da mediação também. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos um precatório, ministra, que tinha 24 anos aqui na 10ª região, que veio da 3ª região, ficou na 10ª. Era o precatório dos médicos. Então, era um processo assim extremamente complexo para resolver, não se resolvia 24 anos. E o juiz Rogério foi o mediador naquela situação. Eu lembro, quando eu cheguei, eu olhei e falei, de quem é esse menino que conseguiu resolver esse processo de 24 anos, que estava parado, né? R$1 milhão. 1 bilhão, R$1 milhão. Foi algo assim, eu acho que só os jovens que conseguem pensar nessas coisas, né? Muito bem. Então, nessa resolução 74, ela veio com algumas, eu não digo restrições, mas com algumas cautelas. Quais eram? Todos nós sabemos. Limitação do número de audiências por juiz, a presença física obrigatória do juiz na sala de audiência, que a mediação e a conciliação sejam levadas pelos nossos servidores, presença obrigatória dos advogados, proibição das câmaras privadas. Eu estou vendo a querida Maria Inês aqui, eu sei que ela tem, em relação a essa questão dos mediadores serem servidores exclusivos da Justiça do Trabalho, ela tem uma opinião muito robusta em relação a isso. Certamente ela terá a oportunidade de falar sobre isso, né? Mas, então, mesmo com essas restrições, que não são restrições, eram cautelas, porque eu acho, ministra, que lá em 2016 foi o que foi possível fazer. Nós sabemos que os métodos adequados eles não foram muito bem recebidos, a princípio, na nossa Justiça do Trabalho, né? Então, havia necessidade dessas cautelas, mas ela trouxe grandes avanços, como a criação dos nossos sejusques e a mediação pré-processual nos dissídios coletivos, que é algo que desafogou demais o judiciário em relação aos próprios dissídios. O Flávio vai falar um pouco sobre isso, né? Então, ainda nesse momento aqui, nós não temos a 174 prevendo a mediação pré-processual individual. Mas aí aconteceu o que todos nós sabemos e todos nós vivemos aqui, que foi a pandemia. E aí a pandemia mudou a face do mundo, a nossa, inclusive. Ficamos nós aqui no judiciário sem saber o que vamos fazer, né? Atônitos. Eu realmente confesso que eu fiquei, na época eu era diretora da escola, eu pensava, o que vou fazer? Não vamos poder mais capacitar, nós não tínhamos esses canais todos que a gente tem hoje. E de alguma coisa precisa ser feita, e foi, porque ficar parada, vendo a crise que se estabelecia, os tribunais fechados, as varas fechadas, as partes numa situação difícil, é uma derrota de 7-1, né? Igual a derrota da Copa. Vamos ficar aqui esperando, fragorosa derrota. E nós não ficamos parados, nós fizemos muita coisa nesse período. Eu acho que o judiciário, em geral, mas eu posso falar da Justiça do Trabalho, eu acho que nós desenvolvemos um trabalho excepcional, porque trabalhar online e atender os jurisdicionados online e fazer as sessões online, tenho certeza que Vossa Excelência fez, é algo penoso, mas nós fizemos, nós tivemos e levamos à frente isso. Então, no início da pandemia, veio uma recomendação do CSJT e do gabinete da vice-presidência, do ministro Vieira, que passou a permitir a mediação pré-processual individual. E, curiosamente, né, a resolução 174 não permitia a mediação pré-processual individual. Então, foi assim, eu não estou dizendo que o ministro Luiz Felipe é o subversivo, mas foi um ato de vanguarda para que pudéssemos voltar a funcionar. Eu estou terminando meu tempo? Já vai acabar? Tem. Bom, então eu vou prosseguir. Eu contei meia hora. Então tá bom. Tem 12 minutos. Eu falo demais, 12. Não tem jeito. Bom, aí nós temos, então, a resolução 288, que ampliou o escopo da 174 e tornou definitiva a possibilidade da mediação pré-processual individual. Atualmente, nos TRTs, nós temos 16 que adotam a mediação pré-processual,
9 com ato normativo próprio e 10 com habilitação específica no PJE, que, se eu não me engano, é a RPP, tá? Esse caminho do PJE. Então, muitos questionamentos surgem em relação à mediação pré-processual. Como eu falei ao início, eu mesma me questiono. Por quê? Porque a mediação pré-processual individual ela não deixa de ser uma mediação judicial. E aí nós vamos mobilizar os nossos juízes, as nossas, vamos dizer, a nossa força de trabalho para uma mediação pré-processual individual. E aí eu lembro, de novo, do professor Frank Sanders, da Universidade de Harvard, que fala do tribunal multiportas. E eu me convenço que a justiça do trabalho, que busca um caminho de justiça de paz, eu acho que nós temos que abrir, e já está aberta, né, ministro, porque a 288 permitiu a mediação pré-processual, nós temos que manter essa porta aberta. Então, veja só, nós temos um tribunal multiportas hoje, nós temos a mediação pré-processual individual e coletiva, nós temos o Sejusc, nós temos as nossas audiências de conciliação, nós abrimos espaço para a sociedade. Nós estamos aqui para acolher, né? Esse é o nosso papel. Eu ouvi o professor falando sobre a empatia, sobre o acolhimento, e esse é o papel que nós temos que oferecer para a sociedade. Está todo mundo carente, todo mundo precisando de acolhimento. E o que nós queremos? Nós queremos trazer para o judiciário estas situações? Nós queremos que o judiciário acolha essas causas? Ou nós queremos que sejam buscados em outros lugares? Porque precisamos ter consciência de que a demanda é grande, nós precisamos encontrar uma forma de solução para esses conflitos. Nós não queremos os conflitos, nós queremos soluções, porque nem todas as questões elas envolvem dinheiro, elas envolvem relações pessoais. Eu rapidamente vou contar um caso de um processo que eu mandei para o Sejusc, para a juíza Alberta, lá para a Marta, para a Renata, e me disseram um caso de um senhor que ele tinha recebido tudo, não tinha nada, nenhuma verba trabalhista, nada a receber. Mas eu achei muito estranho e curioso que esse processo tivesse vindo para o tribunal, né? E aí eu falei para a Roberta, eu vou mandar para o Sejusc, porque alguma coisa tem. Aí a Roberta, lá fazendo a mediação, ele disse, não, eu só queria saber se eu tinha recebido tudo. Um caso para mediação pré-processual individual. Se a pessoa quer saber se recebeu tudo, ela pode ir lá conversar com o juiz. E o que estava acontecendo, né? A preposta, ele trabalhava num condomínio, a preposta falou para ele, não, olha, a hora que o senhor quiser, não é nada pessoal, precisamos cortar a mão de obra e tudo, mas a hora que o senhor quiser voltar, ela falou, acho que era Manuel o nome dele, né? Ele falou, seu Manuel, nós fizemos um curso de alfabetização lá no condomínio por sua causa e por causa dos outros terceirizados que ainda não eram alfabetizados. E o ponto dessa questão toda era ele queria poder continuar fazendo o curso de alfabetização. Como é que, no processo normal, a gente vai saber disso? Isso foi possível no Sejusc, que é o nosso. E eu sei que os colegas têm inúmeros casos, inúmeras situações para contar que nos dão essa satisfação de saber que nós estamos oferecendo esse serviço para a nossa população. E assim, caminhando para o final, eu acho que não importa. Eu acho que não importa se eu sou a favor ou sou contra. O que importa é que nós, ministro Luciano, a ministra Cristina falava, sempre repetia que nós, magistrados, ministros, desembargadores, que nós somos servidores públicos. E que, por sermos servidores públicos, é por dever e obrigação prestar esse serviço para a sociedade. E eu acho que esses tribunais, esse tribunal multiportas que nós estamos falando aqui, é a oportunidade que nós temos de prestar esse serviço. Não importa se eu sou a favor. O que importa é que o jurisdicionado vai poder escolher, num cardápio, ele vai ter um cardápio, ele vai dizer, eu quero pré-processual individual, quero ir para o Sejusc, qual é, ele vai decidir. O nosso papel é oferecer à sociedade essa possibilidade de que escolha.
É importante na mediação, o professor Sain falou tão bonito, me dá uma paz tão grande, uma certeza de que esse é o caminho que nós devemos seguir, porque nós falamos de acolhimento, nós falamos de empatia, e nós falamos na mediação, a língua que nós usamos é de dar empoderamento às partes, aos autores dessas ações, porque eles são os protagonistas. Nós, magistrados, servidores, nós somos os coadjuvantes nesse filme. E nós precisamos nos comunicar, ouvir o que as partes têm para dizer. Porque se não tivesse o Sejusc, o seu Manuel não seria ouvido. Então, isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte da nossa prestação de serviço. É esse o judiciário que nós queremos. Nós estamos falando aqui de justiça de paz. Se não for isso nada faz sentido. Voltamos para as nossas unidades, vamos julgar os nossos processos, olhando como se aquilo fosse mais um processo. Não é. Atrás de cada processo tem uma pessoa, tem uma história de vida, tem as suas crenças, tem os seus achismos, né? Agora, voltando para encerrar em relação a essa questão da mediação pré-processual individual, eu acho que, a princípio, nós temos que olhar, analisar. Eu vi o Fragalha, eu ouvi ele falando outro dia sobre essa questão, ele levantou, e o Marcelo também, eles levantaram algumas questões interessantes sobre isso. Então, eu acho que, de agora a um tempo, nós estamos só há 6 anos, estamos referendando esse nosso papel de pacificadores sociais. A mediação pré-processual individual, ela começou agora, em 2021. Nós estamos em 2022, o tempo é curto. Nós vamos ter condições de fazer uma avaliação, um estudo, medir, para ver se isso realmente está atendendo aos anseios da população, da sociedade, dos nossos jurisdicionados, e não os nossos próprios. Vamos aguardar, vamos dar uma chance para essa porta que está aberta para nós, que é a da mediação pré-processual individual. Eu acho que eu consegui falar, e agradeço mais uma vez a todos que aqui estão e que tiveram a paciência de me ouvir. Mas, antes de mais nada, como fiz aqui essa retrospectiva, eu acredito verdadeiramente na mediação, nos métodos adequados de solução. Para esse nosso volume imenso de processos, nós deveríamos ter uma legião de mediadores e de servidores que pudessem conversar e ouvir. Na mediação, a comunicação, a conversa é fundamental. É conseguir ouvir o outro atentamente, fazendo uma escuta ativa. E é isso que eu peço, assim, uma chance para que nós possamos manter essa porta da mediação pré-processual individual aberta, assim como fizemos com a mediação pré-processual nos dissídios coletivos, que deu muito certo, ministra. Eu sei que Vossa Excelência aqui acompanha. Então, vamos dar protagonismo a quem os tem, que são os nossos jurisdicionados. Vamos ficar no nosso papel de coadjuvante, que é muito bom também. Muito obrigada a todos. Obrigada, ministra. Obrigada, muito bem. Meus cumprimentos e aplausos que já foram aqui bem manifestados à bela palestra da desembargadora Flávia Falcão, que, para mim, enriqueceu em conhecimento e informações, foi muito importante a manifestação de Vossa Excelência. E, em sequência, eu concedo a palavra ao magistrado Flávio Luiz da Costa, que é juiz do trabalho do TRT da 19ª Região, desde 2006, é doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, especialista em Direito Processual Civil e Trabalhista pela Universidade Estácio de Sá, graduado em Direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e professor orientador do Escritório Modelo de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito também da Universidade Federal de Alagoas, e professor do curso de Direito do Centro Universitário Tiradentes,
enfim, um magistrado com longa experiência e ciência, né, nos temas os mais diversos, em especial neste que será hoje objeto das suas reflexões. Eu lhe concedo a palavra com muito gosto. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssima senhora ministra Cristina Peduzzi, em nome de quem eu gostaria, dado o adiantado da hora, de saudar a todos que estão aqui, inclusive os que nos acompanham de forma telepresencial, parabenizar a desembargadora Flávia, né, depois da sua brilhante fala, né, acho que eu até já poderia encerrar, né, efetivamente esta minha participação, devido ao seu brilhantismo, à sua cultura, que a senhora nos trouxe e nos fez aprender tanto. Ministra, eu gostaria de, se possível, quebrar o protocolo, se a senhora e a Flávia permitir falar dali em pé, se for possível. Tá bom? Obrigado. Vejam, continuando, né, nossa temática de hoje à tarde é falarmos acerca da mediação pré-processual. Como é que eu posso compreender? A desembargadora Flávia ela já nos trouxe esta fala acerca da mediação pré-processual. O que é que nós temos dentro do sistema? O que visa? Qual é o objetivo? Quando nós estamos na Resolução 174, vocês lembram que ela passa a nos dizer, efetivamente, o que é uma mediação, o que é uma conciliação, o que é uma disputa, o que é uma questão jurídica. E aí vem um primeiro questionamento. Eu sei que nós não teremos, infelizmente, aqui hoje um debate, né? Dado o adiantado da hora, o que estamos, a programação. Mas o que é? Onde estaria? Como é que eu posso pensar numa mediação pré-processual? O que é que ela tangencia? Né? A gente sabe que a mediação pré-processual ela está dentro de uma modalidade de solução, efetivamente, consensual do litígio. Mas, vejam, ela é algo que antecede. Eu não tenho um processo, eu vou ter ali um procedimento. Então, o Luiz Travaim, por exemplo, ele defende, no livro dele, que há um tangenciamento apenas à disputa, quando eu estou dentro de uma mediação pré-processual. Né? Por quê? A disputa ela é um somatório da questão jurídica, aquilo que pode ser decidido, deferido ou indeferido pelo magistrado, somado com o conflito, levado efetivamente à resolução do Poder Judiciário. Mas quando eu tenho uma mediação pré-processual, eu não posso ter este mesmo contexto, esse mesmo contorno. Muito embora o objetivo seja o mesmo. Eu quero solucionar. Eu tenho essa tendência a solucionar de forma consensual aquilo que é levado ali. Utilizando-se de quê? Hoje, do nosso centro, como já falou aqui a doutora Flávia, do nosso SEJUSC, para que se possa, através de um mediador, de um conciliador, ter a oportunidade de aproximar aquelas partes, ter a oportunidade daquelas partes serem ouvidas efetivamente, conforme foi nos dito aqui hoje pelo professor Singh. Se nós fizermos uma breve, a Flavinha já falou, uma timeline do que nós temos aqui em relação ao surgimento, vejam, tudo vem, o ponto inicial é a Resolução 125. Mas por que eu voltei a trazer aqui a Resolução 125 do CNJ para que pudéssemos falar novamente, conforme a Flávia já disse? Porque na Resolução 125, lá no seu artigo 12A, ela tem uma previsão de suma importância, que é a criação de fóruns. E que esses fóruns, eles têm por objetivo criar, em determinados momentos, alguns enunciados. Quando nós estamos lá no ano de 2014, é realizado um dos fóruns, que depois vamos ter uma outra edição em 2016, e neste fórum ele é retirado um enunciado muito importante, que é o enunciado número 6, que ele diz, sempre que possível, deverá ser buscado o tratamento pré-processual do conflito, evitando-se a judicialização. Naquela época, o pensamento da justiça, estamos lá em 2014, 2015, já era que pudéssemos estar dentro de um processo de desjudicialização. Claro, um tribunal multiportas, um tribunal que tenha não só apenas aquela única porta, a porta da sentença, mas um tribunal que possa oferecer portas para que aquelas partes, a depender da situação, ela possa ter o tratamento adequado do seu conflito, daquilo que está sendo levado até o Poder Judiciário, e não só a porta-sentença. E uma das questões de discussão lá em 2014 era essa, olha, temos que passar por um processo de desjudicialização, temos que ter um processo, uma etapa
pré-processual para que nós possamos trazer também para dentro. E lá na Justiça Estadual, na Justiça Federal, começou a se trabalhar com essa fase pré-processual. Aqui, nós vamos chegar, e aí vamos passar por aquela discussão também já aqui, já decantada pela doutora Flávia, lembrando, eu que estava num dos eventos com a grande participação do nosso colega Rogério Neiva, defendendo a nossa identidade. Eu digo isso, defendendo a nossa identidade, que nós deveríamos ter uma resolução própria. E aí é que vai surgir a resolução 174 de 2016, mas ainda de forma tímida. Não é por quê, ministra? Porque na 174 ela vai trazer apenas a questão de uma possibilidade de uma mediação pré-processual apenas no âmbito coletivo. Não trouxe ainda, efetivamente, dentro do âmbito individual. E aí o Tribunal Superior do Trabalho ele vai nos trazer o ato número 168, e é importante, eu trouxe esse ato para lembrar, porque este ato ele vai ser um ato que vai servir de espelho para os tribunais regionais de trabalho, que é o ato que vai permitir agora uma mediação pré-processual dentro, efetivamente, dos conflitos coletivos. Tá? Então, só para que a gente possa chegar aqui, então é o ato 168, que chega aí, nós vamos ter agora, então, essa possibilidade também, no âmbito do TST, e vai servir de modelo para os tribunais regionais de trabalho trazerem também, no âmbito coletivo, termos um dissídio, a análise do conflito coletivo. A resolução do TST, no âmbito coletivo, ela vai dizer, hoje nós já sabemos anteriormente, você via através do sistema do EDOC, hoje já temos a classe da reclamação pré-processual. Se alguém vai, a doutora Flávia, ela nos falou, hoje nós temos 102 SEJUSCs, de primeiro e de segundo grau, nos tribunais regionais de trabalho no Brasil. Olha a estatística que a doutora Flávia pesquisou e nos trouxe. Apenas 16, hoje em dia, que tratam da questão do pré-processual, isso pensando na mediação ainda em primeiro grau de jurisdição. Mas a maioria dos tribunais, elas tratam acerca da mediação pré-processual a nível coletivo, e utilizando, de certa forma, o que está na resolução, no ato 168 do TST. Então, vejam, a classe ela vai entrar, é uma mediação pré-processual, mas ela hoje entra no PJE, dentro da classe RPP, né, reclamação pré-processual, e ele vai nos dizer, eu quero aqui, efetivamente, quando eu estou nesse campo, isso vai ser iniciado com uma petição. É uma petição que vai ser requerida por qualquer das partes, elas podem que estar ali dentro daquele dissídio, e aqui já começa uma primeira questão, que pode ser objeto até depois de debate. Nós sabemos que, para o ajuizamento do dissídio coletivo, teria que haver aquele acordo de vontades. E se for no dissídio individual, no dissídio coletivo, se for aqui, numa reclamação pré-processual, eu precisaria ter também este acordo dos dois, ou apenas um deles poderá apresentar uma reclamação pré-processual a âmbito de dissídio coletivo. Só para que a gente possa pensar, porque em 2020, lembram que o Supremo disse que para o dissídio coletivo teria que haver lá a concordância, o acordo dos dois em relação ao dissídio. E se for no dissídio pré-processual, né, para a gente pensar, porque o ato do TST, ele vai nos dizer que ela é requerida ao vice-presidente, através de uma petição, ele diz qualquer das partes, qualquer um que tenha, ele não traz como sendo os dois, inclusive nos tribunais, né? No nosso TRT lá de Alagoas, já tivemos, sim, dissídio coletivo de forma vindo pré-processual, né, com reclamação pré-processual, de iniciativa apenas de um. Ele só diz o ato, tem que ter uma petição inicial, no caso do TST, ela é dirigida ao vice-presidente do TST, esta petição ela deverá indicar que ali é um pedido de uma mediação pré-processual coletiva, e ela vai dizer que tem que ter documentos, né? Porque nós sabemos que para que, efetivamente, tenhamos uma discussão de um acordo, de uma convenção coletiva de trabalho, é necessário que se tenham algumas negociações prévias. Eu não posso já iniciar, ou já querer iniciar, um processo de mediação pré-processual, mesmo coletivo, se eu não tiver anteriormente passado por uma série de negociações. Então, ele vai nos dizer isso. Tem que haver negociação e tem que trazer esses documentos para o processo, demonstrando
que houve a negociação. Tá? Quando nós estamos... quando é apresentada, esta petição ela poderá ser aceita, poderá ser analisada, e ela preencher esses documentos, estar ali de acordo, esta petição, e ela ser efetivamente processada. Se ela não for ali, se não houver o processamento dessa decisão, ele não vai ser admitido. Pode ser que ele não demonstre ali documentalmente que ocorreram rodadas de negociações que não preencheu, e, claro, não irá admitir efetivamente esse processamento dessa mediação pré-processual coletiva. Se, efetivamente, esse processo aqui, se ele for admitido, vai se iniciar as sessões de negociações, que podem ser várias. Podem ter tantas quantas sessões forem necessárias. Ao final, o que nós vamos ter aqui quando estamos dentro? Ou ela vai ter um arquivamento, se a parte não comparece, não quer negociar, se não se chega a um acordo, ou efetivamente vamos chegar a um acordo. Vejam, quando eu estou em uma mediação pré-processual coletiva, o resultado, quando se firmar um acordo, sempre será um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Tá? Não vai ser uma sentença normativa. O que eu digo sempre, quando estou conversando com os conciliadores, com os mediadores, ainda que, ao final, não se chegue a um resultado positivo da mediação pré-processual coletiva, se pode já se firmar um acordo entre aquelas partes de que elas estarão de comum acordo para, a partir daí, poder-se instaurar a instância de um dissídio coletivo. Pelo menos você tem isso, teve essa negociação, né? E aí tem tido muito sucesso, tanto em relação aqui, a nível do TST, da vice-presidência, como dos tribunais regionais do trabalho. Tá? Então, temos tido aí esse sucesso em relação à questão voltada para o dissídio coletivo. Vejam, e aí eu trago mais uma timeline para que a gente possa chegar em relação à mediação pré-processual de forma individual. De novo, como nos disse aqui a Flávia, nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico a previsão da possibilidade de uma mediação pré-processual individual. Como também, até hoje, nós não temos uma lei. É bom que se frise isso, né? O nosso estado da arte, o que a gente passa a analisar a partir de resoluções do nosso Conselho Nacional de Justiça, de resolução do nosso Conselho Superior da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e também de resoluções e atos dos tribunais regionais do trabalho. Então, esse é o estado da arte. Isso é importante por quê? Porque eu posso ter um certo procedimento lá no Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas e posso chegar no Tribunal Regional do Trabalho do Pará e ter um procedimento totalmente diferente. Embora, da mesma forma, embora com o mesmo objetivo, porque nós não temos efetivamente uma norma. Então, quando é que vai ter esse início? Quando nós estamos, né? Quando vamos chegar na época da pandemia, como já disse aqui a desembargadora Flávia, e vai ter a recomendação da vice-presidência lá 01/2019. E esta recomendação, ela vai nos trazer um amplo, e eu digo assim, um resultado muito positivo de termos agora mediações pré-processuais no campo individual. Claro, era restrito, tratava-se apenas em questões voltadas para a pandemia. Não poderia abranger todo e qualquer tema. Coincidentemente, quando nós vamos chegar no ano de 2021, o que nós vamos ter? O CNJ ele vai nos trazer uma meta da integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Né? Ou seja, o Poder Judiciário tem que estar dentro agora da Agenda 2030. E, coincidentemente, ele vai nos trazer aqui essa possibilidade de que a meta era realizar ações de prevenção ou desjudicialização. Olha aqui, desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, apareceu mais um novo fator agora da Agenda 2030 para que nós voltássemos novamente a discutir a questão da desjudicialização. Com isso, vai vir o quê?
calha o momento de se estar discutindo uma resolução, né, que pudesse rever a Resolução 174 de 2016 e trazer algumas luzes, algumas dúvidas que estavam faltando para essa resolução. E é que vem a nossa famosa Resolução 288 de 2021, e agora a Resolução 288, ela passa a trazer essa possibilidade de nós termos a mediação pré-processual não só no campo coletivo, como nós tínhamos, mas também agora no campo, efetivamente, de direito individual. Tá. E aí? Qual é o procedimento? Como é que eu devo começar? Como é que eu devo fazer, efetivamente, para que eu inicie uma mediação pré-processual no campo de direito individual? Certo? Vejam, primeiro, o nosso processo judicial eletrônico, ele foi preparado a uma classe chamada de reclamação pré-processual, que ela está tanto nas varas de trabalho, quanto está no Sejusc. Tá? Então, existe a classe. Como é que eu vou iniciar? Eu vou inserir este meu pedido na classe que é da reclamação pré-processual. Eu, advogado, eu parte. A parte, por exemplo, que estiver no jus postulando, ela pode. No nosso caso, no tribunal, nós temos um setor de atermação, porque ainda temos algumas reclamações trabalhistas apresentadas de forma verbal, como também nas varas tem atendimento, ou também temos hoje online. Você pode preencher um formulário e, a partir daí, se for um formulário online, o servidor do Sejusc, lá da distribuição, ele vai incluir dentro do campo da mediação, do pedido de mediação pré-processual na RPP, que possui um código diferente. Ele não vai aparecer com aquele mesmo código, com toda aquela mesma terminação do número de processos que nós estamos acostumados a acompanhar. No nosso caso lá, é o 0993. A gente já sabe que ele advém lá de um pedido de uma mediação pré-processual dentro desta classe. E qual é a competência? Veja, uma das questões para que a gente possa aqui discutir. Nós já vimos que tem no PJE a classe de reclamação pré-processual, onde eu vou iniciar a minha mediação pré-processual, mas quem é competente? Onde é que eu vou apresentar essa minha mediação pré-processual? Claro, nós já falamos. Se for em relação à pré-processual coletiva, isso vai ser apresentado no Sejusc de segundo grau e aqui no TST, na vice-presidência. Se for individual, a competência, efetivamente, para conhecer, para analisar a mediação pré-processual, ela é exclusiva do Sejusc. A resolução 288, lá no artigo 12, ela vai dizer que podem ser submetidos ao procedimento de mediação pré-processual os conflitos individuais e coletivos a cargo dos Sejusc de primeiro e segundo grau, bem como aos no PMEC. Então, olha só, não é a vara do trabalho, ela não tem essa competência. Não lhe foi dada a competência para que ela analise, para que ela faça uma mediação pré-processual. Ah, mas ele inicia na vara, sim. Tá? Ele pode hoje, no nosso fluxo do nosso processo judicial eletrônico, a parte ela pode. E a vara, eu tenho lá, a vara de trabalho de Palmeira dos Índios. A parte ela pode, ela está naquela jurisdição em razão do lugar da vara de Palmeira, ela pode apresentar um pedido de mediação pré-processual, incluir na pré-processual de Palmeira, mas a vara de Palmeira dos Índios, ela terá de encaminhar esse processo para o Sejusc, porque a competência ela é do Sejusc. Ela não pode, efetivamente, tocar este processo, ela não pode. Eu já discuti muito isso com a DEA, não é? A DEA discute comigo, mas olhe, e se foi aquela vara do trabalho, se aquele magistrado que está lá, ele fez o curso, ele tem as 100 horas, ainda assim ele pode? Eu digo, não. Ainda que aquela vara ela não esteja, muitas vezes, dentro, porque o Sejusc ele é uma unidade judiciária, ainda que não esteja naquela unidade judiciária, ele terá que pedir, e aí uma cooperação para que o Sejusc ele desenvolva toda a seção da mediação processual. Não poderia a vara em si ela proceder, porque a resolução ela diz, tanto no artigo 12 da 288, como posteriormente também, quando ela altera a 174, no artigo 7º, ela também vai dizer que esta competência para realizar a sessão pré-processual da mediação, ela pertence efetivamente ao Sejusc. Bom, e aí vem também uma outra coisa. Como é que eu inicio?
Eu vou iniciar através de uma petição inicial, seja para uma mediação pré-processual coletiva, seja para uma mediação pré-processual individual. Aqui nós encontramos algumas divergências. Eu analisei alguns atos de tribunais que possuem regulamentação, e eu tenho tribunal, a exemplo do Tribunal de São Paulo, que ele requer uma verdadeira petição inicial com todos os seus elementos, né? O Tribunal de São Paulo ele quer que tenha causa de pedir, pedido certo, determinado, cálculo na petição inicial. Eu discordo. Né? Eu discordo porque, se nós estamos no campo de uma mediação pré-processual, se nós não estamos no campo da disputa, né? Então, aquele tangenciamento da disputa, eu não posso ter uma petição inicial já com a previsão de todos os seus elementos. Né? E eu trago mais uma vez o enunciado 43 do Fórum. Ele diz, reclamação pré-processual dispensa os requisitos do artigo 319. Claro, eu estou falando aqui, quando nós estamos no campo da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Mas eu vejo que no nosso processo também eu não posso. Claro, tem que ter uma petição inicial com um mínimo de informação, porque aquele mediador, aquele conciliador que efetivamente receber aquele pedido de mediação pré-processual para que ele possa mediar, ele tem que ter um mínimo de informação. Mas eu não quero, não tem que estar lá, ao meu ver, com todos os elementos, com preenchimento lá do artigo 840 da nossa CLT. Como está hoje, eu li, pelo menos lá no regulamento de São Paulo, lá da mediação pré-processual deles. Claro, vai ter aquele mínimo de elemento para si que seja efetivamente iniciado. Bom, ele se inicia através de quê? O individual, agora chamamos de fluxo do individual, através de uma reclamação pré-processual, né, com o requerimento de uma mediação pré-processual. Já falei para vocês, isso pode ser distribuído a uma vara do trabalho, que terá que encaminhar para o Sejusc, ou pode ser encaminhado diretamente para o Sejusc. Tá? Pode ser uma parte, vai pedir regra geral. As que eu tenho recebido, pelo menos em Alagoas, é uma das partes que faz o pedido de uma mediação pré-processual contendo ali alguns elementos. A mediação pré-processual, num primeiro momento, as partes não precisam estar acompanhadas de advogado. A nossa resolução, ela só faz a observação de que, se a parte estiver sem advogado, obrigatoriamente, quem deverá conduzir a sessão tem que ser o magistrado, né? Porque no Sejusc nós temos aquela figura de ter o juiz, que é como supervisor, para até cada 6 que estejam ali como mediadores conciliadores. Se for no juspostulante, aí quem deverá conduzir toda a sessão deverá ser o juiz supervisor e não o mediador ou conciliador, mas também não diz, ela não traz nenhum empecilho para que tenhamos aqui realizada pelo juiz no juspostulante. Bom, o Sejusc, ele vai fazer uma análise prévia desta petição inicial. E ele pode, nesta análise prévia, ele pode entender que é inviável. Há diversas situações, que não há competência, que pode ser algo que não possa efetivamente passar por uma sessão de mediação, e ele pode já determinar aqui o arquivamento. E, é claro, fica mais uma polêmica para que a gente possa pensar. Quando eu estou no Sejusc, por alguma razão, eu não admito aquela mediação pré-processual, ou, efetivamente, quando as partes chegam ao final e não há um acordo, isso leva a um arquivamento. Qual a natureza deste arquivamento? Este ato do juiz é o quê? Não é porque, olha só, de regra, o juiz no processo realiza 3 tipos de atos processuais. Ou é um despacho, ou uma decisão interlocutória, ou uma sentença. E, neste caso, né? Porque se nós começarmos, temos que discutir, se eu entender que é um despacho, decisão interlocutória, uma sentença, isso vai poder discutir se cabe um recurso. Seria cabível um recurso nesse caso? Né? Eu penso que não. Né? Eu penso que é um mero procedimento. No máximo, um pedido de reconsideração, ou, quiçá, uma correição parcial. Né? Pode ser, de repente, um elemento que você possa levar ali a uma correção parcial daquele magistrado, mas eu penso que não cabe um recurso. Da mesma forma que nessa mediação pré-processual não tem custas. Quando eu arquivo, quando por alguma forma eu não vou conhecer, não vamos ter custas. Vejam, eu posso sim, quando chegar lá, se houver o acordo,
né? Se eu for fazer a alteração da classe processual, eu vou poder, sim, cobrar custas, discutir, mas já em um outro momento do processo. Mas em relação enquanto estamos na fase pré-processual, não caberia ali, efetivamente, discutir ou termos um pagamento, discussão em relação às custas do processo. Tá? Se as partes conciliam, bom, se as partes agora elas conciliarem, se chegar ao momento da conciliação, concluindo, ministro, obrigado. Se chegar agora a parte da conciliação, vejam aí, a resolução 288 de 2021, ela vai nos dizer, na hipótese de êxito na mediação pré-processual, deverá ser convertido o procedimento ou efetuado o registro com os mesmos efeitos da classe de homologação de transação extrajudicial no sistema do processo judicial eletrônico. Né? Ou seja, aquela parte que apresentou aquele primeiro pedido, queria aquela mediação processual, as partes vieram, ocorreram as sessões, tantas quantas negociações e aplicação de técnicas quantas possíveis, chegou ao final, que é o que se espera, chegamos a um acordo. Né? Vejam, esse acordo ele é feito no Sejusc. Ele está ali, efetivamente, supervisionado por um magistrado. O que vai ser feito com este acordo? Você vai fazer o quê? Uma conversão. Ele entrou lá com um processo que tinha um número, e aí nós temos duas hipóteses que podem acontecer aqui. Vamos supor, Maceió tem 10 varas que estão no Sejusc. Ele entra lá com o pedido de mediação pré-processual no Sejusc, recebeu uma numeração. A partir do momento que é feito o acordo, eu vou converter aquilo em homologação de transação extrajudicial. Como nós fazemos lá? O AUD 4, ele já permite que aquela ata, depois de lida, achada de acordo com os presentes, claro, se houver necessidade, serão juntados documentos, passa-se por um saneamento até que eu faça essa conversão. E aí, tira-se um PDF daquela ata no AUD 4, e esse PDF ele vai servir de petição inicial para aquele pedido de homologação de transação extrajudicial. No nosso caso, nas 10 varas de trabalho, como temos 10 varas em Maceió, esse processo, automaticamente, esse pedido de homologação de transação extrajudicial, ele é distribuído para uma vara do trabalho. Então, estou lá no Sejusc agora, quando a servidora ela fez a conversão, aí vamos supor, isso foi lá para a 9ª vara de trabalho da doutora Alda Barros. Tá? Embora seja pedido de homologação de transação extrajudicial, não é a doutora Alda que vai homologar, né? Porque nós sabemos que só haverá, de fato, a formação da coisa julgada, a constituição do título executivo judicial, quando for homologado. O juiz do Sejusc, ele passa, então, a fazer esta homologação. Se é um processo que já veio originariamente da vara de trabalho, que eu citei, por exemplo, aqui de Palmeira dos Índios, e aí, na hora que eu fizer essa conversão, esse processo ele vai receber o número sequencial da vara de trabalho de Palmeira dos Índios. Mas quem faz, efetivamente, a homologação é o juiz que está no Sejusc. Tanto que a própria resolução ela já diz que a produção é para o magistrado do Sejusc. Ela está ali dentro desse contexto. E só encerrando aqui, já encerrando mesmo, nós estamos passando em Alagoas por uma experiência, nós fomos procurados pela Caixa Econômica Federal, acredito que o pessoal da Caixa está até nos acompanhando, o advogado Bruno, o gerente-geral do jurídico da Caixa Econômica Federal, estão com um projeto piloto. A Caixa está dizendo que vai começar a desjudicializar. Não vão mais aguardar que se chegue efetivamente a um processo quando eles tiverem conhecimento ou quando eles souberem que alguém vai ajuizar uma ação. Nós já tivemos 6 processos de mediação pré-processual com a Caixa Econômica Federal. Dos 6, já tivemos 5 acordos lá na mediação pré-processual, que nós já realizamos. Então, eles têm procurado, claro, todos, inicialmente, foram a Caixa quem pediu a mediação pré-processual. Alguns processos, quando eles foram... Porque a gente manda um convite, não é efetivamente uma intimação, para que aquela outra parte diga que para que ela venha para essa mediação pré-processual, a partir daquele convite efetivo, elas vieram. Ninguém veio no Jus Postulandi, né? Veio com advogado do sindicato, veio com advogado particular, e aí algumas sessões, algumas discussões, também criamos grupo de WhatsApp e fizemos lá alguns acordos, e eles esperam trazer isso para o Brasil todo no futuro, que é também para que se tenha aí essa questão da desjudicialização, essa questão da celeridade processual. Bom,
agradeço imensamente, eu agradeço ao ministro Aloysio pelo convite, ao Platon, a todos vocês, dizer que sigamos juntos, né, firmando as fileiras e queremos bons resultados. Obrigado. Cumprimento o juiz Flávio Luiz da Costa pela também excelente e proveitosa exposição, que, mais esclarecida ainda, me deixou sobre determinados detalhes e reveladores da importância desta ferramenta ou deste instrumento. E o que impressiona é que, no ano de 2022, agora, este ano, os números da mediação pré-processual em conflitos individuais na Justiça do Trabalho foram pouco significativos, né? Até o mês de agosto, eu identifiquei, totalizando em 13 varas do trabalho, 253 reclamações pré-processuais. E isto realmente significa que não está totalmente, digamos, não é um instrumento, uma ferramenta tão conhecida. Com o tempo, a tendência realmente é aumentar esse número, né? Todos sabemos que a Justiça do Trabalho concentra a maioria esmagadora das conciliações nas processuais. Neste ano de 2022, também até o mês de agosto, foram homologadas, imagina, 454.350 conciliações da primeira instância e 356 nos TRTs. Quer dizer, se compararmos com as mediações pré-processuais, é uma diferença espantosa, né? Mas conciliação, temos uma tradição que remonta, né, a décadas. Então, acho que a divulgação desta ferramenta, né, vai aumentar a sua utilização, né, com a possibilidade de sua realização em número mais expressivo. Acho que esse é um recado que fica, né? Expandir um mecanismo tão importante. Então, eu agradeço a participação de todos que compuseram este painel, dos dois palestrantes e de todos que nos ouviram, e eu, antes de encerrar o painel, passo aqui a palavra, né, à cerimonialista. Neste momento, será feita a entrega dos certificados aos painelistas. Com muito gosto, aqui, entrega do certificado. Os parabéns renovados. E vamos entregar o certificado ao juiz Flávio Luiz da Costa. Muito obrigada. E está encerrado este painel. Muito obrigada. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, a senhora ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Neste momento, passaremos agora, durante o pequeno desfazimento aqui desta mesa, passaremos para o segundo painel deste primeiro dia do seminário.